Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Obrigado por você estar nos assistindo, nos acompanhando, né? Os outros vídeos também, que a gente tem falado um pouquinho sobre a Bíblia Sagrada. Quero dizer para você que você é bem-vindo. Como você pode ver, a gente está aqui num cemitério, né? E hoje eu queria falar um pouquinho com você sobre o ser humano, o estado do ser humano após a morte. Interessante que a palavra cemitério é uma palavra grega. Quando os cristãos do primeiro século não puderam mais enterrar seus mortos no cemitério judeu e nem nas catatumbas de Roma, eles ganharam uma propriedade de um cara chamado Flávio Domitila, e dali eles começaram a chamar o lugar dos seus mortos de coinitério. A palavra coinitério no grego significa dormitório, da onde saiu a palavra cemitério, que significa lugar de dormir. Agora olha o que a Bíblia fala sobre a morte ou o ser humano quando desce à sepultura. Quando você vê no livro de Salmos, no livro de Jó, o livro de Jó capítulo 17, verso 15, fala uma coisa interessante. Jó capítulo 17, verso 15, diz assim: onde está, pois, a minha esperança? E sim, a minha esperança, quem o poderá ver? Ele descerá até as portas da morte, quando juntamente no pó teremos descanso. Então, para Jó, ou Moisés, que se acha que escreveu o livro de Jó, para ele a morte era um descanso, dormir. Vamos ver para Davi, para o profeta Davi, o que era a morte. Quando você vai no Salmo capítulo 13, capítulo 17, verso 15, diz assim, Salmo capítulo 17, verso 15, o profeta Davi fala assim: eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Então, para Jó, para o profeta Davi, a morte era um sono. Vamos ver para o profeta Isaías o que era a morte. Quando a gente vai para Isaías capítulo 26, verso 19, fala assim: os vossos mortos e também o vosso cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai, exaltai o que habitas no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de vida, e a terra dará a luz aos seus mortos. Então a Bíblia está falando que os mortos vão despertar, ou despertar do seu sono, né? Na volta de Jesus, ou para a condenação eterna também, que daí é um outro assunto. Então, para o profeta Isaías, também a morte era um sono. Vamos ver para o profeta Jeremias o que era a morte. Jeremias capítulo 51, verso 57. Jeremias capítulo 51, verso 57 fala assim: embriagarei os seus príncipes e os seus sábios, e os seus governadores, e os seus vice-reis e os seus valentes. Dormirão o sono eterno, e não acordarão, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Então, para o profeta Jeremias também, a morte era um sono. Vamos ver para Daniel o que era a morte. Quando você vai em Daniel, o livro de Daniel capítulo 12, verso 13, o último verso do livro de Daniel fala assim: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao final dos dias te levantarás para receber a tua herança. Então, para o profeta Daniel também, a morte era um sono. Vamos ver para o maior pregador depois de Jesus, para o maior pregador dessa terra, Jesus Cristo, o que ele falou sobre a morte. Ele que é o próprio Deus e que inspirou os profetas a escreverem. Quando você vai no episódio de Lázaro, do seu primo Lázaro, que se encontra em João capítulo 11, de 11 a 14,
João capítulo 11, de 11 ao 14, fala assim: isto dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Verso 13. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles suponhavam que ele tinha falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Então, para Jesus, a morte, meus queridos, era um sono. Vamos ver para o maior pregador depois de Jesus, o apóstolo Paulo, que escreveu 14 livros na Bíblia, o que era a morte. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, fala assim, a Bíblia Sagrada. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, diz assim: não queremos, pois, irmãos, que ignoreis com respeito aos que dormem, para que não vos entristeceis com demais que têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, mediante a Jesus, trará a sua companhia os que dormem. Ora, se ainda declaramos por palavras do Senhor, isto nós os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Então, para o apóstolo Paulo, também, a morte era um sono. Queridos, como você vê desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, a Bíblia fala que a morte é um sono. Napoleão Bonaparte já falava que a morte é um sono sem sonho. Então, todos os que descem à sepultura, em exceção a alguns casos registrados na Bíblia Sagrada, a Bíblia fala que a morte é um sono profundo. Eclesiastes capítulo 9, verso 5 e Jó capítulo 14, verso 21 diz que os mortos já não sabem coisa nenhuma. Então, que eu e você possamos refletir, fique sempre com a palavra de Deus. Jesus sempre deu a garantia através da Bíblia, o está escrito. E a esperança vai acontecer para cada um que está aqui nesse cemitério onde estão sepultados, a esperança da volta de Jesus, os que morreram em Cristo. Mas até lá, todos estão dormindo no sono. Um grande abraço, que você procure meditar nessas palavras e sempre ficar com o está escrito. Obrigado pela sua presença e até o nosso próximo vídeo.